Olá, seja bem-vindo à nossa 23ª aula aqui do curso de Polímeros da Inovameta. Vamos seguir que a gente tem muita coisa para ver e eu vou continuar aí com forças intermoleculares. Você que assistiu o último vídeo, agora eu estou dando sequência a forças intermoleculares. E essas forças intermoleculares é importante a gente falar, pessoal, porque eu vou falar de um defeito inconveniente, né, que acontece na moldagem por injeção, que é chamado reschupe, e ele se justifica por conta disso. Tá certo que o nosso curso, o foco não é falar sobre moldagem por injeção, é sobre matérias-primas, mas você que está me assistindo, você vai entender muita coisa aí quando a gente falar sobre forças intermoleculares. O que é essas forças intermoleculares? É basicamente forças que são atuantes ali, né, entre as moléculas do polímero. É como se o polímero, pessoal, fossem dois ímãs, tá? A gente tem duas moléculas, você vai ver aí no próximo slide, que as forças, né, entre essas moléculas, elas existem e eles se aproximam, né? Eles se aproximam aí, as moléculas se aproximam de tal maneira, se atraem de tal maneira, como se parecessem dois ímãs. Então, essa força aí que a gente está discutindo é nada mais nada menos como se fosse uma força semelhante ao ímã, que funciona, né, que atua aí nas moléculas para que elas sofram atração. E essa atração ela pode ocorrer de forma mais facilitada ou mais dificultada, assim, de forma mais fácil ou mais difícil, dependendo da molécula. Se a molécula do polímero ela é linear ou se ela é ramificada. Por isso que você aprendeu lá também sobre moléculas lineares e ramificadas. Tudo bem? Veja bem essas duas moléculas. Eu refiz um recorte, essas são duas moléculas aí de um polímero qualquer. Eu estou mostrando para você que essa molécula ela tem ela é linear, uma molécula linear, e essas setinhas que vocês estão vendo neste slide são setas que indicam que a atração entre as moléculas. Então, ou melhor dizendo, a distância, né, mas simula aí a questão da atração. Mas quanto mais distante essas moléculas estiverem, mais difícil vai ser a atração delas, a aproximação. Eu quero que você pense um pouquinho e repare numa questão aqui. Você tem dois ímãs. Você está aqui, ó, dois ímãs. Olhe bem para minhas mãos. Você tem dois ímãs aqui. Esse ímã, quanto maior a distância, mais difícil vai ser a aproximação deles. Vocês concordam comigo? A força, né? Vai se distanciando o ímã, a força vai diminuindo. Quanto mais perto você coloca dois ímãs, olhe bem para as minhas mãos para você simular isso aqui. Quanto mais próximo você coloca os dois ímãs, mais fácil e forte fica essa questão da atração. Então, você que está assistindo essa aula, pense sempre nesse polímero, né, como sendo a molécula do polímero funcionando como os ímãs. Hilton, tá, por que está me explicando isso? Eu te expliquei porque essa aproximação existe por um motivo, e esse motivo a gente vai aprender nas próximas aulas. Agora, o que eu preciso que você entenda neste nível de estudo que nós estamos tendo é que essas forças, elas existem e as moléculas se aproximam como se fossem ímãs. A gente não precisa entrar aqui em toda a teoria molecular, falar sobre elétrons, falar sobre eletrosfera, da química pesada e maçante, para que a gente explique isso daqui. O importante para a gente que trabalha na indústria, nesse caso e nesse segmento, com materiais plásticos, é o foco, é o objetivo, é a questão de engenharia. E aí eu não vou passar muito tempo falando para você a respeito dessas forças, como elas atuam, porque a gente vai... É até interessante o conhecimento, claro, mas se você quiser adicionar isso aí, procure forças de Van der Waals, procure na internet aí, desses tipos de interações entre moléculas, tá? Como é que elas funcionam aí, forças de dispersão de London, caso você queira se aprofundar. Mas nesse caso, é só isso que interessa para a gente, para poder justificar uma outra questão posterior, tá? Sobre a aproximação dessas moléculas. Então, eu quero que você entenda que essas ligações aí, essas interações, elas existem entre as moléculas e elas se atraem como se fossem um ímã, acabei de falar para você. Mas essas ligações, essas forças aí intermoleculares que nós estamos vendo, elas são forças não tão fortes quanto as ligações covalentes. Por isso que eu falei de ligações covalentes, para que você entendesse. Então, o que acontece? No caso dessas forças intermoleculares, onde a gente tem aqui as moléculas se aproximando como se fossem um ímã, né? O que nós fazemos?
quando a gente dá qualquer calor no sistema, gera calor no sistema, as moléculas, em vez de se aproximarem, elas se afastam. Imagine você tá pegando um ônibus cansado, vindo do trabalho, e está um dia extremamente quente. E o ônibus está cheio, né? Está lotado, com lotação máxima. Várias pessoas em pé, você lá com calor, se segurando no ônibus, e aí vem uma pessoa por trás e tá quente demais e um monte de gente tenta ficar, várias pessoas tentam ficar aglomerado perto de você. O que você vai dizer? Com licença, por favor, você pode me dar um espaço porque está extremamente quente? É isso que você vai dizer, né? Talvez você fale de uma maneira até um pouquinho diferente ou um pouco mais agressivo, né? Porque realmente cansado, com calor e um ônibus lotado, nós brasileiros sofremos bastante, né? A gente sabe disso. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque quando tem calor, as moléculas tendem a se afastar. As moléculas são parecidas conosco. Elas não gostam de ficar perto, amontoadinhas, né? Apesar de que as moléculas do polímero, elas estão nesse estado aí de aglomeração. Quando a gente dá calor, elas dão um jeitinho de se afastarem. Por que elas se afastam? É justamente, né, por conta dessa aproximação que nós temos aí, dessas forças que atuam entre as moléculas do polímero, essas forças intermoleculares, elas fazem com que as moléculas cada vez mais se afastem umas das outras e diminua essa interação. Isso justifica uma parte do real motivo do distanciamento entre essas moléculas. Mas isso aqui serve para que você aí, que está aprendendo, que está estudando aqui com o Inovamento, para que você entenda de maneira fácil, né, e de forma ilustrativa aquilo que realmente de fato acontece, né, na prática. Mas existe muito mais coisas aí por trás, né, que justificam e que a gente pode aprofundar isso, com certeza, nós vamos fazer isso no curso de matérias-primas avançado. Caso você tenha interesse, em breve aí a gente pode estar disponibilizando ou já está disponível aí para você, tá bom? Então, a questão das forças intermoleculares aí, ela atua como se fosse de fato um ímã aproximando as cadeias. Quando eu tenho uma cadeia ramificada, as coisas mudam um pouquinho, né? Eu fiz questão de falar nas primeiras aulas para vocês sobre cadeias ramificadas, onde a aproximação era mais dificultada. Você está vendo que tudo que a gente fala aqui no treinamento, né, nesse curso, a gente fala no momento, joga lá para frente, volta de novo com esse conteúdo que é para fixação na sua memória. Canso de repetir isso aqui para que você entenda realmente e já se acostume com a metodologia da Inovamento. E aí, olha a questão das forças intermoleculares, olha para a tela ali, ó. Nós temos aí uma ramificação, um polímero com ramificação, e a interação fica mais difícil na ponta, né, desse polímero. Por que fica mais difícil? Porque a distância, né, ela foi aumentada em função da ramificação. Então eu não consigo fazer uma aproximação bem legal. Ó. Eu estou tentando aproximar meu braço aqui em cima, mas esse controle não deixa, ou seja, é como se ele fosse uma ramificação. Então eu não consigo fazer a ramificação, fazer a aproximação por conta da ramificação. Então a ramificação ela dificulta. Então isso já vai justificando para a gente, já vai demonstrando para a gente que a aproximação dessas moléculas, dessas cadeias, né, de polímeros, das cadeias de cima com as de baixo, elas ficam cada vez mais impedidas, né? Tem um impedimento químico aí por conta das ramificações para que a aproximação ela seja executada, né, para que isso aconteça. Isso, na prática, tem um impacto na característica do material, tá? Então, inclusive, na questão também visual da nossa matéria-prima, porque a nossa matéria-prima, a gente tem diversos tipos de polímeros. Dentre os polímeros que nós temos aí, nós temos alguns polímeros que são transparentes e outros que não são transparentes. Então, o fato da aproximação das cadeias, né, e o fato da não aproximação dessas cadeias vai ajudar, né? Vai ajudar a gente a entender um pouquinho da questão do visual, das propriedades ópticas dos polímeros. Você tem um policarbonato que é transparente. Você tem um poliestireno que é transparente. Você tem o polimetilmetacrilato que é transparente, né? Você queira quer não, tem um SAN que é transparente, o estireno acrilonitrilo. Então nós temos uma classe de polímeros com a característica, uma propriedade óptica, né, transparente. Então, ou seja, a luz passa através desse polímero, a luz passa através desse material
com mais facilidade. Agora você tem um polietileno, material natural, sem ser pigmentado, né? Sem ter ação de aditivos, concentrado de cor, como macebete e tudo mais. Então, é o polipropileno, né? O polipropileno, se eu pegar ele natural, ele é mais esbranquiçado, né? Eu não consigo, então, fazer com que a luz passe nesse material, através dele. Porque o material, pessoal, para ser transparente, a luz precisa atravessar ele. Se a luz não atravessa, o material é opaco, ou seja, opaco significa aquele que não deixa a luz passar. Então a luz vai bater e vai ser refletida. Então nós vamos conseguir enxergar esse objeto, né? Nem toda a luz ela passa através do objeto, mas parte dela passa, né? No caso de materiais transparentes, parte da luz passa e parte da luz é refletida. Então, pessoal, alguns polímeros têm a característica de serem transparentes e outros de serem opacos por conta de algumas questões que envolvem também essa questão de aproximação ou distanciamento molecular por conta da presença de ramificações ou não, tá? E algumas características do polímero também são fortemente impactadas pela presença das ramificações. Então, a gente entendendo isso, a presença de grupos laterais, que ramificação eu chamo de grupo lateral, né? Por quê? Porque é como se fosse aqui, ó, eu tenho molécula principal e ao lado eu tenho uma ramificação, né? É como se meu braço fosse uma ramificação do meu tronco. Então, a gente chama isso de ramificação. E aí, essa ramificação vai atrapalhar um pouquinho a aproximação e o impedimento vai realizar um impedimento, tá bom? Bom, vou falar aqui da influência da temperatura para que você entenda. Quanto mais calor a gente gera no sistema, mais as moléculas elas vão se distanciar umas das outras, tá? Quanto mais calor a gente gera no sistema, mais as moléculas vão se distanciar umas das outras. Lembra que eu falei para você que as moléculas são parecidas conosco? Quando está quente a gente não gosta, né, de ninguém perto da gente. Você aí, né, que tem a sua esposa, né, para os homens, você que tem a sua esposa aí em casa. Quando você está lá dormindo, vocês estão dormindo, tudo bacana, muito bacana, juntos, né, como casal, e aí falta energia elétrica no dia quente. O ar-condicionado não funciona mais. O ventilador já não funciona por conta da ausência da energia elétrica. O que a sua esposa faz? Fala, sai amor, que tá calor, né? E aí, nós homens, vamos dormir no chão, né, ou no sofá, em outro lugar, né? Para ceder o espaço às nossas esposas. Mas você faça sempre essa brincadeira, pessoal, porque é o seguinte, ó, eu quero que você dê uma analisada nessa imagem aí, ó. O rapaz chega com a moça, né? É um meme da internet, né? E ele fala assim, te amo. Ela sai, que tá calor, né? O que tá acontecendo aí? Ele tá tentando uma aproximação e ela tá saindo, né? Tá saindo. Por que ela tá saindo? Porque tá calor, né, pessoal? E o que acontece com os polímeros aí quando a gente dá calor? O que acontece? Eu vou precisar da sua ajuda. Parece bobagem, mas não é. Eu vou precisar da sua ajuda, eu quero que você mentalize aí junto comigo. Eu faço isso nos cursos presenciais, tá, pessoal? E eu estou fazendo no curso EAD a mesma coisa. Eu quero que você mentalize comigo o calor, assim. Joga calor aqui para a tela, joga calor aqui para a tela, joga. Joga calor. Eu vou jogar calor aqui para cá e você joga calor. Imagina você aumentando a temperatura. Aumente a temperatura do sistema e olha lá a mágica acontecendo. O que aconteceu? A molécula, né, recebeu calor, essa estrutura toda recebeu calor e as moléculas elas se afastaram. Exatamente como acontece na questão do meme, né? Então, olha só, vou dar calor. A gente brinca, pessoal, para facilitar aqui o entendimento, né? Mas vamos lá. Dei calor. Olha aí o que aconteceu com a molécula do polímero. Se distanciou, né? Pegou uma distância aí. Vou resfriar o material agora. Agora eu quero que você faça assim, ó. Faz assim. Aí de casa mesmo, onde você estiver, pode fazer assim. Seu chefe passar atrás de você e ver que você está fazendo assim, diga que é aula de polímeros, tudo bem? Aí você fez assim, retira calor, né? A gente está retirando calor. Olha o termo que eu usei. Retirar calor. Não é resfriar, né? Retirar calor. É a mesma coisa, tá, pessoal? Tecnicamente, existe uma diferença. O frio é a ausência de calor, o calor é uma energia, então eu sempre falo do ponto de vista do calor. Então a gente vai retirar calor do sistema, naturalmente nós vamos ter um resfriamento.
Então, eu vou retirar calor, e olha o que acontece com essas moléculas, retiro o calor, e olha, as moléculas se reaproximaram. É bem interessante esse entendimento, e eu vou fazer mais uma vez para que você observe. Quando nós dermos calor para o sistema que eu falo é o quê? Imagine o cilindro da máquina, né? Imagine o cilindro da máquina, o polímero sendo processado já no estado de processamento. Líquido. Quando nós aquecemos o polímero e ele passa para o estado líquido, com a quantidade de calor que é gerada ali, as moléculas elas se afastam. Então o polímero ele sofre uma expansão. Quando nós resfriamos, o polímero ele sofre uma contração. Todos os materiais sofrem expansão e contração quando aquecidos. Isso é natural de todos os materiais. O aço, quando aquecido, sofre expansão. O cimento, né, o concreto também, vou colocar como concreto, quando aquecido, ele sofre expansão e quando resfriado, ele sofre contração. Mas os polímeros, eles sofrem muita expansão quando aquecidos. Então, por isso que está escrito expansão e contração do material plástico, porque quando aquecido, ele sofre bastante expansão e quando resfriado, ele sofre aí a contração. E materiais plásticos, pessoal, diferente de outros materiais, eles são materiais que sofrem bastante expansão e a contração pode ser muito mais violenta, dependendo da... Violenta que eu digo não é que ao impacto nessa, por exemplo, nessa contração, alguma coisa assim, mas eu digo que é violento do ponto de vista do volume livre, né? O volume que é liberado, né? O volume que fica de expansão e depois de quanto que ele vai contrair novamente. Isso pode gerar uma série de defeitos. Para quem trabalha com injeção plástica, dá muito rechupe. Então o rechupe se justifica por conta disso. E aí a expansão e a contração do material plástico se justifica dessa maneira. Então eu quero fazer uma pergunta para você aí que está assistindo. Eu quero te perguntar a seguinte questão. Então, fazer a seguinte pergunta. Desses 3 tipos de cadeia que você está vendo aí, vou fazer novamente com calma, destes 3 tipos de cadeias que você está vendo aí, qual destas é mais fácil de haver aproximação das moléculas? A cadeia linear, a cadeia ramificada ou a cruzada? Por eliminação, vamos tirar aqui, ó, cruzada. Por que cruzada não pode? Porque a cadeia cruzada, eu já tenho as moléculas amarradas umas nas outras, né? Isso vai dificultar a minha aproximação entre elas, podendo até mesmo haver ramificações aí nessa estrutura. Já na cadeia ramificada, a gente já provou, já mostrei para vocês aqui naquele slide, ó, que na cadeia ramificada, a aproximação das cadeias ela fica mais dificultada, né? E aqui na questão da estrutura molecular da cadeia linear, é mais fácil porque eu tenho tudo isso, o caminho está livre, né, para aproximação. Eu não tenho aí, por exemplo, uma ramificação que vai impedir a aproximação ou distanciamento. Prova disso está aqui, ó. Eu mostrei para você a expansão do material plástico e a contração do material plástico, né, em função do resfriamento. Mas o interessante é que essa aproximação ela foi facilitada por conta do quê? De não haver a presença de ramificações, tá? Então, olha só que interessante isso daí. A estrutura molecular do polímero, ela tem um impacto, né? Isso é importante de você compreender, porque nós vamos falar a respeito de estruturas internas dos polímeros. E essas estruturas internas, elas podem aparecer, é de lei, né? Podem aparecer, não, elas existem, né, em alguns materiais plásticos, e outras estruturas têm, né, alguns polímeros não têm presença de certas estruturas internas. Essas estruturas que eu estou falando para você, ela vai aparecer nas próximas aulas, nós vamos falar sobre isso, né? É no finalzinho mesmo de polímeros que a gente estuda esse tipo de estrutura, e aí você vai compreender bem, tá bom? E aí nosso foco aqui realmente é dar o subsídio para que você, após esse curso, esteja apto à identificação de polímeros, identificação de resinas e principalmente, pessoal, que você tome o cuidado durante o processamento, antes do processamento, na hora que você vai abrir um saco, eliminar risco de contaminação. Contaminação, lembre-se, é o problema número 1 da indústria plástica. Eu vou passar uma lista no final para que você possa tomar todos os cuidados e saber como
trabalhar adequadamente com as matérias-primas. Mas aqui você já viu temperaturas de processamento, você já viu o datasheet, você já sabe identificar e aplicar alguns polímeros, você já viu a estrutura de cadeia dos polímeros, você já sabe a diferença de termoplástico para termofixo, você já sabe o que é polimerização, você sabe que é resina, que resina é diferente de polímero, e você já sabe o porquê. Olha o quanto de conhecimento você já adquiriu até aqui. E mais conhecimento tem por vir nas próximas videoaulas aqui que a gente vai fazer. Eu espero que você esteja gostando das nossas aulas, a dinâmica das aulas. Volta e meia a gente brinca um pouco, né, pessoal? Que é para quebrar o clima aqui do distanciamento da aula. A gente gosta de uma aula quente, uma aula assim animada, agitada. Esse é o nosso ritmo na InovaMeta. Muito conhecimento técnico associado, lógico, com uma questão mais descontraída, né? Para que você aprenda de maneira fácil, para que você aprenda realmente o que precisa aprender, né? Então a gente não quer aqui encher você com conteúdo aqui pesado, maçante, até poderia, ficaria lindo, né? Fazer um curso de 100 horas, né? Um curso de 80 horas, um curso extremamente grande, mas a eficiência do curso, né? Como é que ficaria a questão da eficiência do curso? Então a gente gosta de ser objetivo. Falar aqui o que você vai utilizar, falar aqui o que você vai precisar, e aí, nas próximas aulas, com certeza, você vai utilizar esse conhecimento aí na sua prática. Tudo bem? Eu espero você na nossa próxima aula.